The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença em mais um webinar da ITWay. O meu nome é Márcio Pereira, para quem ainda não me conhece, e sou pré-venda para a virtualização da ITWay. Hoje vamos ter um webinar, na minha opinião, muito interessante, porque a discussão do impacto económico destas soluções de virtualização é um tema que dá asa a muita discussão, muitos pontos de vista diferentes. Há uns que acreditam que é possível, outros que não, e esperamos com este webinar desmistificar um pouco quando é que se pode poupar com a virtualização e como. Vamos então começar. Vamos focar hoje essencialmente num tópico que é essencialmente o refrescamento de PCs. Portanto, o meu objetivo de vos mostrar este PowerPoint, este webinar, é de comparar o custo de um PC físico versus um PC virtual. Existem muitas outras componentes para justificar ROI e TCO, mas nós vamos focar essencialmente no custo de aquisição. E vamos ver alguns componentes que nós podemos medir ou não para justificar o investimento neste tipo de tecnologias. Estes números que vocês veem aí no vosso ecrã agora são referentes de um estudo da Forrester, que basicamente é uma consultora que se dedica a fazer estudos de mercado. E tenho aqui 3 conclusões interessantes que vão basear toda a apresentação daqui para a frente, que é o custo de um PC não é apenas o custo de aquisição, ok? Apesar de nós nos focarmos apenas no custo de aquisição, ou vamos focar essencialmente no custo de aquisição, convém ter sempre em mente que existem outros custos nos PCs tradicionais que nem sempre são fáceis de medir. Estes estudos, obviamente, são números da realidade americana, $1.790 em Portugal. Enfim, tenho algumas dúvidas, mas a ideia que eu quero transmitir aqui é que o custo real é maior que o custo de aquisição. Okay? E o que a virtualização vem trazer é a diminuição destes custos que não são mensuráveis. Nós não conseguimos medir muitos deles, é certo, mas está implícito que nós conseguimos reduzir. Nós vamos falar mais à frente em que componentes é que estamos a falar para poder falar de redução. Este estudo também refere que 1/3 do parque de PCs é substituído a cada ano. Isto também parece um pouco ambicioso para a nossa realidade. Os cálculos que eu vos vou mostrar mais à frente são baseados em cerca de 20%, portanto 1/5. Vamos assumir que existe um refrescamento do parque de PCs em cerca de 20%. E depois existe também o custo de suporte e de manutenção. Este custo, então, ainda é mais difícil de medir. E os cálculos que nós vamos ver mais à frente falam destes custos, mostram o impacto potencial que tem, mas como são difíceis de medir, não vamos entrar por aí. E muitas vezes o que nós temos sentido no mercado é que a primeira barreira que nós temos conseguido passar é o custo de aquisição. Quanto é que me custa um PC físico e quanto é que me custa um PC virtual? Depois, conhecendo um pouco melhor a empresa, a organização, as necessidades, enfim, o contexto, podemos chegar a valores mais interessantes. E vamos falar disso em mais pormenor um pouco mais à frente. Problemas que causa a TI tradicional. Muitos de vocês já sabem, pelo menos já ouviram falar, que é estender o ciclo de vida do PC. Um PC tradicional tem um ciclo de vida mais curto e isso envolve, obviamente, mais custos, tem um impacto no budget. À medida que os PCs vão envelhecendo, ou melhor, o software é que vai evoluindo e significa que com a evolução do software, o software vai exigir hardware mais potente. E, portanto, o hardware não só pode começar a perder capacidades, como é esperado, mas essencialmente o software vai evoluindo e os requisitos de software vão evoluindo também e o PC, e o ciclo de vida do PC acaba por se ressentir disso mesmo. E portanto isso tem custos não só ao nível de manter o parque de PCs atualizado, mas também a nível do sistema operativo e das aplicações. Depois existe também todas estas tendências de mobilidade. Hoje em dia os smartphones, tablets, etc., são cada vez mais usados como desktops ou como formas de interagir com as aplicações de trabalho e cada vez mais a TI tem que fornecer serviços para estes dispositivos. E, portanto, a TI tradicional está muito agarrada ao hardware, está muito agarrada ao sistema operativo e isso tem custos. Muitas vezes não mensuráveis, mas tem. E, portanto,
É aqui que entra o Xen Desktop. O Xen Desktop é a ferramenta da Citrix que permite, através da virtualização, fornecer vários tipos de, vou chamar ambiente de trabalho, para não confundir com desktop. Porque o ambiente de trabalho para um utilizador, a esmagadora maioria dos utilizadores, não é um desktop. É uma forma de ele interagir com as suas ferramentas de trabalho. Ou seja, interagir com as aplicações. Cerca de 80% a 90% dos utilizadores precisam de aplicações para trabalhar. Okay? E isso é uma variável fundamental para nós conseguirmos ter um ROI e um TCO interessante. Porque pegar nos PCs físicos e colocá-los no data center tem um custo mais elevado do que transformar o posto de trabalho. Transformar significa pegar num posto de trabalho normal, standard, decompô-lo nas suas várias camadas, sistema operativo, aplicações e dados, e construir à medida para cada utilizador. É por aqui que eu vou buscar as poupanças, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Outra questão muito importante é mudar do PC normal para um Team Client. Isto levanta N questões, nós vamos abordá-las um pouco mais à frente. É muito importante também suportar uma panóplia diferente de sistemas operativos e de endpoints, por aquela razão que eu acabei de falar há pouco, da mobilidade, e também agilizar toda a gestão. É isto que traz as plataformas da Citrix, normalmente o Xen Desktop. Começando por os componentes essenciais. O que é que nós consideramos essencial para nós podermos ter um ROI interessante ou para podermos dizer para um cliente que lhe vamos preparar numa solução de virtualização? Primeiro, temos que ter uma plataforma de virtualização que não virtualize só desktops, por causa destas razões que eu acabei de falar. Okay? Um desktop é migrar, eu pegar num desktop físico e colocar um data center, é migrar a minha realidade para uma infraestrutura mais cara. Portanto, eu não quero inicialmente abordar a solução por esse ponto de vista, quero tentar explorar duas opções e uma plataforma de virtualização tem que me dar essas opções. E essas opções de uma forma simples, é eu poder virtualizar desktops dedicados ou partilhados e virtualizar aplicações também dedicadas ou partilhadas. Isto eu estou a esconder aqui alguns termos técnicos, nós depois vamos falar um bocadinho mais à frente, mas no fundo é eu perceber que tenho várias fatias do bolo que eu tenho distribuído na minha TI. Não é toda a gente que vai precisar de um desktop. Okay? E isto é fundamental, é aqui que o Xen Desktop tem a sua mais-valia em relação à concorrência. Depois é do lado de fora, do lado do endpoint. Como é que eu acedo ao meu desktop, como é que eu acedo às minhas aplicações, como é que eu acedo aos meus dados? E aqui que entra o receiver. A vantagem do receiver é integrar com basicamente todos os sistemas operativos e endpoints que existem no mercado. Portanto, isto dá flexibilidade à TI de qualquer device, mais barato, mais caro, para o utilizador mais exigente, para o utilizador menos exigente, encontrar um endpoint à sua medida. Ou mesmo fazer enable daquela filosofia que se fala bastante, que é o Bring Your Own Device, que é qualquer dispositivo que o utilizador tenha, pode trazê-lo para dentro da empresa de uma forma segura e fácil de implementar. Depois existe também o conceito de App Store, de ter um front-end único para o utilizador poder interagir com estas soluções. E a Citrix chama isso Storefront. Portanto, é muito relevante ter um ponto único de contacto entre os utilizadores e a tecnologia, porque se para as aplicações eles têm que ir por um determinado caminho, se para os desktops têm que ir por outro e para os dados por outro, quer dizer, a complexidade inerente ou esse acesso pode tornar a solução inviável. Além de todos os custos que circulam, o ter múltiplos pontos de acesso para uma única infraestrutura. Okay? E para proteger e otimizar esse ponto de acesso, depois é preciso ter uma plataforma que me garanta segurança e fiabilidade. E é aqui que entra o NetScaler Gateway. Okay? E, portanto, nós temos uma plataforma de utilização ágil, onde eu possa criar serviço à medida para os meus utilizadores. Onde eu tenha uma solução do lado do endpoint que não me permita, não me impeça de dar serviço a qualquer dispositivo. Eu tendo um ponto único de contacto e é aqui que os meus utilizadores lhes facilita a vida para aceder à minha plataforma. E depois ter uma maneira de otimizar e proteger todos estes serviços é a mensagem que está aqui da Citrix. Okay? Fazendo um zoom dentro do Xen Desktop. Começando pelo tradicional VDI. O que é o VDI? O VDI é eu ter um desktop virtual, normalmente chama-se imagem, portanto eu tenho uma imagem no meu data center e depois crio clones dessa mesma imagem para muitos utilizadores. E aqui surge o primeiro debate, que é
vou dar desktops dedicados ou desktops, desktops persistentes ou desktops não persistentes. O que isto significa é que se eu tenho um utilizador normal, em que ele não precisa de instalar aplicações, não precisa ter o seu ambiente personalizado, o que normalmente acontece é a existência de roaming profiles ou folder redirection e um clone para esse utilizador, um clone de um desktop. O que acontece é que esse clone é destruído constantemente. Portanto, ele recebe sempre um desktop limpo sempre que faz login. A vantagem desta solução é o menor consumo de storage. A desvantagem é que o utilizador não tem um desktop para ele. Portanto, aquele desktop é apenas um template, é um ambiente fechado que ele apenas usa para interagir com as aplicações. Isto aqui levanta uma questão. Porquê que eu quero dar desktops pool se o utilizador não pode fazer nada com o desktop? Okay? Eu vou responder isto um pouco mais à frente. Depois há os outros utilizadores, que aí sim precisam de ser um desktop dedicado. E o que acontece com as tecnologias de clonagem de VDI tradicionais? Eles clonam o desktop, mas a partir da clonagem o desktop fica independente. Ou seja, eu tenho uma fase inicial onde eu pego no meu template e crio 50, 100, 200, 500 desktops, mas por serem dedicados, estes desktops ficam independentes. Portanto, eu ao ter este modelo, eu perco a gestão central, digamos assim, perco a single, que se chama Single Instance Management. Eu continuo a ter centenas de desktops para gerir individualmente. A diferença é que os desktops, em vez de correrem nos PCs físicos, correm numa data center. E isto tem um custo, como já devem estar a imaginar, brutal, não só de storage, mas de gestão e tudo o resto. Portanto, eu, ao ir para o mundo VDI, estou a abdicar de muitos dos conceitos, ou muitas das estratégias que me permitem chegar a um ROI interessante. Okay? A Citrix, para tentar mitigar ou minimizar este problema, criou uma solução chamada Personal VDisk, ou Personal VDI, como está aqui nesse slide. E o Personal VDisk é eu manter uma imagem base, mas cada clone tem uma partição, um disco, digamos assim, dedicado ao user. E o que esta imagem base tem, quando é criado o clone, tem um serviço que no fundo é um filtro da I/O, que todo o I/O, portanto todas as interações do utilizador com o desktop iniciadas pelo utilizador são redirecionadas para esta partição. Okay? Isto não é apenas um roaming profile mascarado. Não, isto é mesmo um filtro da I/O. Todas as interações com o disco são filtradas por este serviço, que é o Personal VDisk, e que reencaminha o input utilizador para o seu espaço pessoal. Isto é o melhor do modo não persistente, ou seja, eu continuo a ter uma imagem única para gerir independentemente do número de clones, e é o melhor do dedicated porque o seu utilizador tem o seu espaço pessoal para poder instalar aplicações, criar ficheiros, alterar wallpapers, etc. Okay? O roaming profile permite-me chegar até um determinado ponto, mas, por exemplo, instalar aplicações e etc., com a tecnologia de clonagem, isso depois já não é possível. E, portanto, a Citrix arranjou esta forma de minimizar os custos de gestão, minimizar os custos de storage e dar o misto de pool e dedicated, ou de persistente e não persistente, à TI. Okay? E, portanto, dentro do VDI, tendo que ir para o VDI, há sempre essa necessidade, temos que tentar minimizar ao máximo o uso de recursos de VDI. Okay? Isto é apenas um dos exemplos que nós podemos fazer. E como é que nós minimizamos o impacto do VDI? É fazendo esta pergunta: será que os meus utilizadores vão precisar de um desktop dedicado? E na esmagadora maioria das vezes a resposta é não. E é aqui que surge o conceito de Host Shared Desktops. O Host Shared Desktops mais não é do que eu ter um ambiente partilhado por múltiplos utilizadores. Se eles não podem instalar nada, se eles não podem alterar nada, para que eu vou-lhes dar um desktop dedicado? E é aqui que entramos no ROI real. É aqui que eu consigo fazer um cliente reduzir custos. Okay? Eu ter múltiplas instâncias partilhadas significa que, do ponto de vista de CPU, de memória e disco, tudo isto é partilhado. Imagina um desktop virtual, um VDI. Eu tenho, vamos pôr, 4 GB de RAM, 2 virtual CPUs e 100 GB de disco. Este espaço pode ser otimizado com algumas tecnologias de virtualização, com algum hypervisor, etc., mas é dedicado àquele user. Na sua essência, aquele espaço que estiver a ser ocupado é dedicado pelo user. Enquanto no desktop partilhado, isto já não acontece. Todo o sistema operativo, inclusive, é partilhado por cada utilizador. E isto é válido não só para os desktops, mas para as próprias aplicações. As próprias aplicações, no fundo, vivem num ambiente partilhado. Okay? Sem entrar em grandes pormenores técnicos, que se calhar muitos de vocês estão mais familiarizados, é o conceito de Terminal Server.
Okay? Portanto, eu tenho um servidor e tenho múltiplas sessões no mesmo servidor, seja físico ou virtual. E é este conceito que permite minimizar o uso de recursos de uma data center. Okay? E, portanto, é para aqui que normalmente no nosso discurso, quando há um forte interesse em reduzir custos, normalmente na nossa realidade atualmente é o que nós encontramos mais e, portanto, é por aqui que nós recomendamos. E existem estatísticas que demonstram que cerca de 80% a 90% dos users cabe neste modelo, no Hosted Share, no Hosted Dedicated. Okay? Existe depois um terceiro componente que é importante, que é o próprio endpoint. Existe muitas vezes a percepção no mercado que um Team Client, o custo de um Team Client não justifica muitas vezes a passagem no PC físico para um PC Team, portanto, para um Team Client, ok? Isso já não é verdade com o que se chama o System Ownership. System Ownership é um Team Client de alta performance otimizada para o protocolo de virtualização. Se nós pensarmos na virtualização como acesso remoto, o cliente de acesso remoto está-me a simular um ambiente virtual. Está-me a simular o acesso a um ambiente virtual. E, portanto, um PC normal está preparado para ser um PC normal. Portanto, não está otimizado para este tipo de ambientes. Temos duas abordagens. Podemos pegar um PC normal e transformá-lo em Team Client, que envolve algum custo de transformação, mas é uma das formas mais económicas. Ou podemos comparar um Team Client System Ownership. Nós estamos aqui a dar o exemplo de um KITO Revent, que é o End Computing, ok? Que estamos a falar de custos, mais à frente, entre os 150 e 160 euros por Team Client. E atenção, isto são Team Clients de alta performance, okay? Não são Team Clients só baratos. Okay? E isto é um novo paradigma, possivelmente, para atacar o custo do Team Client no meio desta equação toda de ROI e TCO. Okay? Nós vamos ver um bocadinho disto mais à frente. Falando em percepção de custos, isto também é um estudo da Forrester, relativamente recente, final do ano passado, em que foi perguntado aos responsáveis da IT e mesmo do negócio se achavam que hosted desktop virtualization, seja privado, portanto, no próprio data center ou no fornecedor de serviço, se ficava mais barato ou não por ano comparado com um PC tradicional. E reparem nestes números, acho isto extremamente interessante e também reflete, acho eu, a realidade aqui em Portugal, que é hosted costs more. A maioria das pessoas, ou uma parte muito significativa, acha que custa mais ou igual do que um PC tradicional. Isto só é verdade, como nós vamos ver mais à frente, se a solução for 100% VDI. Se a solução for 100% VDI e se eu pegar da minha TI tradicional, deitá-la toda fora e comprar tudo novo. Okay? E por isso é que é importante perceber onde é que veio a percepção do custo. Okay? Porque se nós vamos pegar nas licenças, pegamos nos Team Clients, multiplicamos por X e esperamos ter um valor aproximado, vamos estar errados. Okay? Sem perceber o que é que a virtualização pode fazer, okay? Nós não conseguimos medir o custo. E existem fatores para influenciar, tanto positivamente como negativamente. E depende muito da perspectiva, da experiência pessoal dos clientes, dos parceiros, enfim, de quem está envolvido neste projeto. Um dos pontos essenciais é aquilo que eu acabei de falar, é o endpoint. Há a percepção de que, obviamente, um Team Client é mais barato que um PC normal. E quem consegue ter uma distância muito grande entre o PC normal e um Team Client, consegue preços muito diferentes, consegue concordar que, sim senhora, consigo reduzir custos. O mesmo para a gestão de serviço, fica mais ou menos implícito e há uma concordância geral no mercado em que, obviamente, uma solução de virtualização é mais fácil de gerir do que uma solução tradicional. Isto também está implícito. Dependendo do impacto que a gestão tem ou não tem no cliente e da visibilidade e da capacidade de medir esses custos, o cliente pode ficar com uma melhor ou pior percepção daquilo que vai poupar ou não. E o mesmo é válido quando estamos a falar pelo aumento do custo. E o aumento do custo situa-se nestes três componentes que estão aqui. É o licenciamento. Enquanto um PC traz uma licença Windows ou VM, eu, se vou virtualizar esse PC, vou ter que pagar VDAs ou CALs, se calhar é um investimento que eu já não tenho feito e, portanto, tenho que o fazer de novo, portanto, tenho que adquirir. É mais um componente no custo de aquisição. Depois é o caso do storage, e o caso do storage é uma das coisas que é mais complexa de medir e que muitas vezes traz problemas de performance, esconde custos, esconde dificuldades. Eu gosto de chamar a atenção para o dimensionamento do storage, para medir o storage e para perceber que estas tecnologias de virtualização têm que ter ferramentas, têm que ter features
para me permitir a mim, decisor, podemos assim, ou consultor, ou o que quiserem chamar, reduzir custos. Okay? O storage é um ponto fulcral. A seguir, é o know-how. Quem é que tem know-how para mexer nessas coisas? Isto são tecnologias muito recentes e o custo de formação ou de arranjar parceiros que tenham know-how suficiente para isto pode fazer com que o projeto encareça bastante. E, portanto, na generalidade do mercado, há estes componentes que influenciam a percepção para um lado ou para o outro. Que componentes é que nós temos que medir para podermos ter uma noção concreta dos custos? Temos que medir, começando da esquerda, o licenciamento. E o licenciamento há três componentes muito, muito importantes. Primeiro, o da Citrix. O da Citrix, como vamos ver mais à frente, é fácil de medir. O licenciamento Citrix, na sua essência, apenas se preocupa com o número de users, independentemente da quantidade de equipamento que existe no data center. Okay? Portanto, eu posso ter 10 servidores, 50 Xen desktops, assim, 20 Xen apps, enfim. Posso ter N componentes de infraestrutura para o licenciamento da Citrix não é relevante. Okay? Portanto, isso simplifica as contas, vamos ver um pouco mais à frente. O licenciamento de Microsoft é exatamente o oposto. Entrar no licenciamento de Microsoft é entrar numa floresta à noite sem lanterna. Okay? E há dois componentes fundamentais para comparar um com o outro. Ou melhor, para conseguir medir o meu investimento em Microsoft Licensing, que é a licença VDA versus a licença RTS. Quando é que me compensa ir para uma e quando é que me compensa ir para outra, que impacto aqui isso tem? Nós vamos ver isto um bocadinho mais à frente. Depois tenho que preocupar com todo o outro software. Isto porquê? Porque se eu licenciar um software para um PC físico, comprar uma licença de um software tradicional, normalmente os fabricantes têm um licenciamento diferente para uma plataforma partilhada, para um ambiente virtual. Okay? Há uns softwares e uns fabricantes de software cuja diferença não é significativa, ou se calhar até nenhuma, inexistente, mas pode haver outros fabricantes que têm essa diferença. E aqui, pode ser bom, pode ser mau, depende. E, portanto, uma das coisas que nós recomendamos é fazer uma listagem do software, pode não ser exaustivo, mas pelo menos o software principal, e perceber, junto dos fabricantes desse software, quanto é que me custa licenciar esse software numa plataforma virtual. E, mais uma vez, aqui é importante perceber se a plataforma virtual é VDI ou se é hosted share. Okay? Porque isso aí também tem impacto no licenciamento. Okay? Depois, tendo estas informações todas, nós conseguimos medir o licenciamento. Depois, precisamos de ter o trabalho de pegar numa aplicação virtual e para lá trabalhar num ambiente, numa aplicação física, que está a trabalhar num PC físico, e a migrá-la para um ambiente virtual, que está aqui como app2v, que é Physical to Virtual. Grande parte dos projetos de virtualização, a parte mais complexa, normalmente tem a ver com as aplicações dos periféricos. Portanto, migrar todos estes componentes para o mundo virtual. E aqui está essencialmente custos de implementação ou mesmo execuibilidade do projeto. Há coisas que ficam bem no PowerPoint e depois vamos a passar na realidade e há uma aplicação qualquer que não consegue comunicar com o periférico. Pronto, acabou o projeto. Se for uma aplicação core negócio, temos que encontrar outras formas de virtualizar ou temos que manter alguns utilizadores na TI tradicional. Okay? Portanto, isto é um dos dilemas que nós temos que encarar no mercado. Depois, a nível da hardware, as contas, os vários componentes da hardware são mais ou menos simplificados. Portanto, uma infraestrutura normal de um data center serve para uma solução de virtualização com focos em dois aspectos muito importantes. A performance dos storage, que normalmente se mede em IOPS, okay? E aqui é que é o busilis técnico da questão, é a parte mais complexa, passando as aplicações, obviamente, do nível de hardware, é a parte mais complexa, é perceber onde é que o storage vai interagir com a minha infraestrutura. Nós vamos falar um bocadinho disto mais em pormenor, mais à frente, porque é fundamental perceber as nuances no storage num ambiente virtual. E depois o outro, mais fácil de medir, mas também que exige alguma análise, é a densidade de users por CPU ou por core físico. Normalmente as métricas tradicionais é medir users por core. E aqui, obviamente, quanto mais users conseguimos colocar num core físico, menos servidores temos que comprar, menos CPUs temos que comprar, fica tudo mais barato. Okay? E mais uma vez aqui influencia se vamos dar desktops
virtuais ou aplicações virtuais. A nível do serviço, há aqui áreas que nós temos que medir bem, porque são poucos os clientes, eu pessoalmente não conheço nenhum, que tenha comprado uma solução de virtualização sem a testar primeiro. E isto pode ou não envolver custos, pode ou não ser vendido como um serviço de, por exemplo, assessment. Como estas tecnologias são complexas, convém que um cliente, antes de avançar para uma solução destas, faça algum tipo de assessment. Perceber como é que os entranhos das aplicações, o que é que existe e o que é que isso pode ser mapeado para uma plataforma virtual, que impacto é que isso terá. E o POC servirá para isso. Pelo menos nós recomendamos que assim o seja. E, portanto, nós temos parceiros em Portugal que se posicionam também dessa forma, em que antes de avançar, seja para o que for, vamos fazer um assessment, vamos perceber o que vocês têm e para onde é que podem ir. E isto pode ser um serviço pago ou não, enfim, isso depois, cada parceiro tem a sua forma de abordar este tipo de questões. Depois, a implementação é uma coisa relativamente standard, à exceção da parte das aplicações e dos periféricos, e aí convém envolver equipas que percebam das aplicações ou que tenham know-how para diagnosticar eventuais problemas que apareçam com essas aplicações. A nível de rollout, é bastante standard, como fazer rollout de PCs físicos, está na implementação feita. Depois existe a questão do training e do suporte, que também pode ter aqui um custo relevante. Porquê? Training porque estas tecnologias são novas e, portanto, quase certeza que quem adquirir este tipo de tecnologia vai ter que ter algum tipo de formação. E suporte também é importante porque eu, ao centralizar toda a minha informação, eu estou a pôr os ovos, não é todos no mesmo cesto, mas é quase. E, portanto, se um desses cestos me parte, tem um impacto muito grande na minha infraestrutura. Portanto, eu vou querer ter contratos de suporte bastante rigorosos, digamos assim, e bastante exigentes. E, portanto, pode haver aqui um custo adicional nos contratos de suporte. A nível de manutenção, também é outra coisa que é complicada. Porquê? Se eu comprar um PC físico, okay, a manutenção está agarrada àquele PC físico. Todos os componentes, CPU, RAM, Storage, etc., estão naquele componente e eu só tenho que preocupar com aquele componente, como um todo. Quando eu vou passar para a virtualização, um desktop virtual tem N componentes dependentes. E, portanto, se eu só tenho uma manutenção de hardware no storage com X anos e nos servidores com Y anos, o que acontece é que é-me difícil para mim medir os custos. Okay? Porque tem ciclos de vida diferentes, são componentes diferentes, têm requisitos diferentes e logo têm necessidades de manutenção e de refrescamento e de ciclo de vida deles próprios completamente diferentes. E, portanto, aqui exige algum know-how de que componentes é que estamos a falar de virtualização para os podermos medir de uma forma realista. Okay? Isto também é um dos desafios para calcular este tipo de custos. Entrando em pormenor em alguns destes componentes. Começando pelo licenciamento Citrix. O licenciamento Citrix para a parte de desktops está dividido em 4, como vocês veem nesse slide. Okay? Temos o VDI Edition, que é puramente VDI Edition, portanto vamos falar de VDI, ponto final, tem todos os componentes necessários a criar uma plataforma de VDI. Depois existe uma edição nova, para quem já conhece isto, que é a App Edition, que permite apenas utilizar aplicações ou desktops partilhados, não dedicados, ok? E depois temos a Enterprise Edition, que tem todas as formas de virtualização. E essas formas são as duas primeiras que nós vimos do lado esquerdo, a VDI e a App Edition, mas também ter desktops offline ou desktops físicos a ser geridos como se fossem desktops virtuais. Eu não vou entrar em pormenores técnicos neste webinar. No entanto, grande parte das organizações, quem precisa deste tipo de tecnologias, portanto offline desktops ou desktops físicos geridos como desktops virtuais, acaba por ser uma minoria, ok? A mais-valia desta licença está precisamente em incluir o VDI e a virtualização de aplicações. Aqui a grande mais-valia desta licença. Portanto, do ponto de vista da licenciamento Citrix, a licença default, que mais é recomendada, é a licença Enterprise. Depois existe ainda uma quarta licença, que é a Platinum. A grande diferença da Platinum é que tem mais componentes de segurança, de performance de rede e de auditoria e monitorização. E, portanto, é para uma solução que tenha grandes exigências ao nível ou de segurança, ou de compliance, ou de balanceamento. Portanto, grandes infraestruturas de virtualização. Okay? Dentro destes modelos, existem 3 formas de licenciar. Chamam a vossa atenção aqui para o lado esquerdo. Okay? E aqui
Estas quatro edições que nós vimos no slide anterior podem ser licenciadas por utilizador, significa um user e device ilimitados. Pode ser licenciado por device, portanto, um device and users ligados. Já estão a perceber que se um utilizador tem um portátil, tem um PC no trabalho, um PC em casa e um smartphone e quer aceder ao seu ambiente virtual, compensa mais esta licença. Se estamos a trabalhar por turnos e no mesmo PC passam 3, 4 turnos e, portanto, 3, 4 utilizadores por dia, compensará mais esta licença. Okay? Esta licença é vendida como uma só. Portanto, quando se compra uma licença Xen Desktop Enterprise, por exemplo, Enterprise Edition, compra-se user ou device. E depois somos nós que atribuímos, ele por default tem um algoritmo que atribui automaticamente, mas nós manualmente também podemos definir quem é que tem o quê. Num cenário ideal, vocês nem precisam preocupar com isto. Okay? Portanto, o próprio sistema de licenciamento detecta se é melhor atribuir um user license ou se é melhor atribuir um device license. Okay? Depois, a outra licença é a licença concorrente. Significa any user and any device, apenas conta o número de ligações que estão feitas. Esta licença tem um custo 2,5 vezes superior a este. Portanto, esta licença é para casos em que eu tenho 3 vezes mais utilizadores do que ligações em simultâneo, porque senão não me compensa, mais vale ir para um destes licenciamentos. Okay? Depois, a Citrix tem o conceito de License Server, que é uma forma de eu conseguir gerir e balizar o meu investimento. Porque eu posso ter vários tipos de licença. Porque tenho uma comunidade de utilizadores cujo licenciamento concorrente pode ser mais vantajoso, tenho outra comunidade de utilizadores, se calhar a Platinum Edition é mais vantajoso e, portanto, eu tenho um ponto único de gerir. E é por isto que eu consigo medir mais facilmente o meu investimento e o meu custo real que isto me pode ter, ok? Porque tenho uma figura, a figura do servidor central de gestão de licenças. Okay? E agora vamos para a Microsoft. Bom, nós vamos enviar, vocês estão a ver aí o link que está na parte de baixo, nós vamos enviar os links destas questões da Microsoft, porque isto é muito, muito, muito que se diga mesmo. Eu vou tentar simplificar ao máximo. A primeira discussão que nós temos com os clientes e com os parceiros é: vamos para desktop partilhado ou desktop dedicado? E falamos nestas nuances todas técnicas que já abordei de leve aqui e que vou falar um bocadinho mais em pormenor à frente. E, portanto, isto significa, e estes 3 pontos que vocês veem aqui do lado esquerdo, são sinónimos. Portanto, dependendo da maturidade do cliente ou do parceiro, vamos falar RDS versus VDA, ou vamos falar de desktop dedicado versus partilhado, ou vamos falar em desktops de aplicações. Isto é tudo a mesma coisa, mas usando termos diferentes. Okay? Se virem no quadro que está do lado direito, se repararem, a licença VDA é uma licença anual e, portanto, eu ao investir vou ter que contar com este custo todos os anos. Okay? Além de que a licença VDA tem limitações, não é qualquer device que pode aceder à minha plataforma. Okay? E aqui traz custos também inerentes que nós vamos ver no slide a seguir. Depois, por outro lado, temos a licença ideal para estes ambientes, que é a licença RDS. A licença RDS não se preocupa com nada disto. Eu compro a licença e já está. Não lhe interessa a licença se eu estou a aceder num PC da empresa, se é um PC pessoal, se é um device com Windows ou um device sem Windows. Okay? E, portanto, não só ela é investimento one shot, como permite a maior flexibilidade a nível de licenciamento de Microsoft. Okay? Tomando esta decisão em que, normalmente, como vos disse, 80% cabe neste cenário, okay? Onde eu tenho 80% do meu custo que é fácil de medir, 20% do meu custo pode ser mais complicado. Okay? Porque tenho que contar com estas nuances, qual é o device que o utilizador vai usar para aceder à minha infraestrutura, se tem software assurance ou não, que tem impacto no custo da licença VDA, etc. Okay? Como é que nós nos podemos guiar com isto? Como eu vos disse, existem aqui white papers muito interessantes. Este é o meu guia. Okay? Imaginem que eu estou num oceano de licenciamento e eu preciso de uma boia de salvação. É este white paper que é a minha boia de salvação. E eu vou-vos mostrar aqui este gráfico, vou-vos explicar o que é que este gráfico faz, mas antes gostava de dizer que este white paper, que vocês vão receber depois do webinar os links para poderem aceder a esta informação,
este white paper é um resumo do licenciamento Microsoft com todas as suas nuances para plataformas virtuais e é um resumo que tem 34 páginas. Okay? É um resumo. Está muito bem feito, tem cerca de um mês de existência, portanto isto foi feito a seguir ao VMworld. Foi uns consultores holandeses, se não me engano, que decidiram avançar com isso. Foram tirar conclusões ao VMworld e a seguir publicaram esse paper. E digo-vos que está excelente, vocês vão gostar muito de ver. Se têm dúvidas como eu acerca dos pormenores de licenciamento, vão certamente gostar. E o que é que reflete em termos gerais este gráfico? Vou começar aqui do lado direito, de cima para baixo, ok? Portanto, nós nestes 3 primeiros, o que nós temos são licenças de VDI. Portanto, estamos a falar de eu ter um desktop completo, dedicado, no meu data center. E para isso a licença é VDA, ok? Dentro da licença VDA, se o cliente já tem SA, Software Assurance, que eles colocam aqui is given, o que isto significa é que se eu já tenho Software Assurance, eu já tenho direito à VDA. Portanto, ela é-me dada, é-me oferecida, entre aspas. Obviamente está entre aspas, porque eu tenho que pagar pela SA, parte do custo é do VDA. Okay? Depois, se eu quiser ter independência de aceder, de usar o meu VDA em qualquer dispositivo, tenho que comprar o que eles chamam Companion Subscription License, se não me engano. Okay? E, portanto, isto é mais um custo adicional. Mas como a SA é gratuita, reparem que o custo está cá para baixo. É esta coluna que está aqui. Ou esta linha, desculpem, que está aqui. Qualquer outra forma de VDA, os custos param. Okay? Portanto, a única situação onde eu consigo ter um ROI interessante para um cliente de VDI é quando a SA, o cliente já tem uma SA que abrange a parte de VDA. É aqui que eu já posso dizer, sim senhor, talvez o VDI possa ser uma abordagem interessante e que eu possa ter ROI mesmo com VDI. Okay? Nos outros 2 cenários não é. Portanto, o cliente vai lhe ser a solução mais cara. E depois, onde nós podemos, e onde nós recomendamos, obviamente, que o cliente, para o cliente ir, o caminho que o cliente deve seguir é os RDS Licenses. Okay? Aqui existem também algumas nuances, mas são muito mais simples e são muito mais baratas, como vocês podem ver. Portanto, aqui nunca acaba por ser uma questão muito relevante. Okay? Qualquer das formas, isto é apenas um quadro resumo. Vocês depois, quando acederem este link, vocês vão ver que há muito mais ainda que se lhe diga neste tipo de ambientes. Portanto, no licenciamento de Microsoft, em resumo, vamos tentar não ir para os VDAs. Vamos tentar ter desktops partilhados e aplicações. É a filosofia que está inerente aqui. Okay? Depois, para as aplicações, eu tenho uma ferramenta na Citrix que me ajuda bastante a fazer migrações de aplicações, fazer o chamado P2V, Physical to Virtual. E eu tenho uma ferramenta chamada AppDNA. Não sei se ouviram falar. Quem está mais familiar com o Citrix, eventualmente já terá ouvido. E isto reduz brutalmente a complexidade e o trabalho, e o tempo e o custo em migrar aplicações do mundo físico para virtual. Se vocês repararem no lado direito, não dá para ver muito bem os campos, mas dá para ver as corzinhas. Okay? Temos verde, amarelo e vermelho, em várias categorias. Aqui tem várias colunas com várias categorias. O que este software faz é, analisa uma aplicação e diz-me se ela é virtualizável ou não naqueles vários modelos de virtualização que a Citrix tem. E se não for, diz-me porquê. O que me facilita enormemente a minha interação depois com os responsáveis por dar suporte à aplicação, porque eu consigo-os ajudar a diagnosticar, olha, a aplicação não funciona neste ambiente por isto, portanto vamos trabalhar nisto, temos um foco, portanto isto reduz tempo, reduz custo. Okay? É muito interessante esta ferramenta. Depois, vamos para um dos temas mais complexos do ponto de vista técnico de medição de custos, okay? Que é o storage. Existem 2 grandes componentes no storage que temos que conseguir quantificar. É quanta percentagem de utilização do meu storage é de leitura, portanto, read, e quanta percentagem de utilização do meu storage é de write. E dentro de cada um destes componentes, perceber o fluxo deste I/O, deste tipo de comunicação.
Uma das coisas que existe com alguma facilidade no mercado é fazer cache dos bocados de informação de leitura, dos blocos de leitura. Existem N soluções que fazem o chamado read cache. O write cache é uma guerra completamente diferente. A estratégia da Citrix para reduzir custos no storage e aumentar a performance do mesmo, que está obviamente relacionada, mas que nem sempre é usada na mesma equação, esta solução de write cache da Citrix é o que permite dar flexibilidade a uma infraestrutura e permite-me fazer tweak, digamos assim, permite-me otimizar o investimento no storage. No storage e nos próprios servidores. Imaginem, se eu preciso de fibra com fartura, vou ter não só precisar de fibra, mas servidores que tenham placas de rede de fibra. E fora os switches, fora isso tudo, ok? Portanto, a filosofia que está aqui inerente é como é que eu invisto o mínimo possível nesta infraestrutura toda para suportar storage de alta performance. Okay? Um dos truques, chamamos-lhe assim, é usar discos locais no servidor. Vocês podem ver aqui representados a vermelho. Okay? E todos os clones, portanto, todo o ambiente do utilizador vive nos discos locais. Portanto, existe um componente central dos dados persistentes, okay? Dos dados que raramente são, ou melhor, que são importantes de guardar ou que raramente mudam, okay? Como, por exemplo, a master image, os templates e os perfis do utilizador. Fica tudo guardado no storage central, sim, mas tudo o resto, portanto, o clone em si, e para vocês perceberem melhor o impacto disto, teríamos que fazer um drill down técnico, que não é aqui o âmbito deste webinar, mas para perceberem, sempre que um clone é criado, esse clone tem que viver num disco, é como se fosse um disco que tivesse a ser criado, e portanto, eu ao não precisar de criar os clones aqui, podê-los criar no storage central, no storage local, perdão, estou a reduzir enormemente aquela métrica de performance que são os IOPS. Portanto, eu preciso de muito menos IOPS. Por outro lado, eu também ao mesmo tempo tenho balanceamento da I/O. Porquê? Porque quando as VMs arrancam, o broker é responsável por escolher onde é que vai colocar no servidor. E, portanto, eu ao dispersar as minhas VMs e os meus discos por estas VMs todas, por estes discos locais todos, estou ao mesmo tempo a fazer balanceamento. É um balanceamento básico, é certo, mas é o suficiente para eu atingir o objetivo, que é reduzir os IOPS, reduzir o investimento do storage. Okay? Esta abordagem vocês podem investigar mais na net, existe, procurarem por FlexPod ou por Pod. Existe muita referência desta arquitetura nos vários fabricantes de hardware. Okay? É muito importante compreenderem esta arquitetura em pormenor, perceber como é que podem otimizar a utilização de discos locais para minimizar o investimento em infraestrutura. Okay? Procurem por Citrix e Write Cache e vão ver em features e coisas que podem fazer com isto. Okay? Portanto, é importante ver isto para reduzir no storage. Com todos estes componentes medidos, a Gartner fez um estudo que a Citrix colocou aqui neste gráfico, que explica nas várias formas de virtualização o impacto que tem do custo comparado com o PC tradicional. E vocês, se virem do lado esquerdo, tem um Physical Desktop. Esta linha, para vocês perceberem, representa cerca de $972. Ok? E, portanto, vamos arrondar $1000. E, portanto, outras soluções de VDI, como são puramente VDI e têm menos capacidade de serem flexíveis na utilização dos recursos de hardware, ok? E na utilização dos devices, precisam de mais infraestrutura. E, portanto, pode ficar bem mais caro uma solução de VDI pura que não tenha estas características tecnológicas de minimizar no storage e otimizar a experiência do utilizador. Okay? Quando falamos de Citrix, puramente VDI, com o Xen Desktop, reparem que há aqui uma das colunas que desaparece imediatamente, que é o One Optimization. O protocolo da Citrix, para quem não conhece, é o HDX, anteriormente conhecido como ICA, está otimizado para o One. Portanto, só em cenários muito particulares é que eu vou precisar de pôr qualquer coisa aqui do One. Okay? Na esmagadora maioria dos clientes não precisam de otimizações do One. Okay? Onde é que eu reduzo também em relação aqui? Ao storage, se repararem, a coluna do storage é muito mais pequenina do que a dos outros VDIs, ok? E por isso é que eu chamo a atenção para medirem bem os storage, para perceberem as nuances tecnológicas dos vários fabricantes, porque isto tem um impacto relativamente grande no
no custo total. Mas, de qualquer das formas, uma solução de VDI, mesmo 100% de VDI da CTX, fica ela por ela com um desktop físico. Nós começamos a ter ganhos significativos quando começamos a colocar aplicações virtuais. Como a aplicação normalmente vive num ambiente partilhado, e digo normalmente porque há outras formas de usar aplicações, mas na sua essência o que a CTX faz é partilhar o acesso remoto a uma aplicação e partilhar os recursos que elas utilizam, permite-me logo reduzir bastante no storage, nos servidores, para o mesmo tipo de serviço para o utilizador. Okay? E reparem que a camada de device mantém-se mais ou menos constante. Onde é que nós temos aí sim ganhos, diria indiscutíveis? Quando nós colocamos Thin Clients com a tecnologia chamada System on a Chip, que é ter o protocolo embutido no próprio hardware. Isto não só permite massificar a produção, portanto eu não tenho que preocupar com software, os fabricantes de hardware podem massificar o uso, a criação deste tipo de componentes, reduzindo assim o preço, como facilita, como melhora, aliás, a própria experiência do utilizador. Portanto, este tipo de Thin Clients não só tem melhor performance com um Thin Client tradicional, como o seu custo é bastante inferior. Okay? Depois, um pouco de futurologia é se eu retirar completamente o device da equação, a chamada Bring Your Own Device. Okay? Eu diria que ainda estamos longe disto. Eu diria que nós estamos nestes dois cenários, entre estes dois cenários, numa fase, digamos, de transição ou de adoção deste com olhos neste. Okay? Focando no mais, que eu considero o mais apetecível e realista para a realidade de Portugal. Recentemente, quando digo recentemente, digo há cerca de meio ano atrás, talvez um pouco mais, eu fiz um desafio com um cliente para tentar chegar a este número. Portanto, medir a TI tradicional dele e dizer-lhe que ele iria conseguir, obviamente demonstrando, ia conseguir reduzir 25%. Este era um cliente do Estado, ok? E cujo objetivo era renovar o parque informático, já tinha um parque informático obsoleto, a maior parte dos computadores já tinham 5 anos ou mais, portanto já estava bastante obsoleto. Queria, obviamente, não só renovar, mas reduzir os custos nessa renovação e otimizar a gestão. Isto porquê? Porque ele tinha apenas 4 pessoas para gerir cerca de 390 desktops. Não falar de 4 pessoas, não falar de 4 pessoas na TI inteira, não é só desktops. Okay? Com o universo destes utilizadores, nós chegámos à conclusão, e isto depois de conversas com o cliente e fazer levantamentos, auditorias e assessment, nada de especial, ok? Foi um trabalho de 2 dias, chegámos à conclusão que apenas 90% dos utilizadores apenas precisavam de aplicações. Ótimo, é este cenário que eu quero. O que é que eu estou a pensar na minha cabeça imediatamente? Menos recursos de hardware, portanto posso aproveitar ainda alguma infraestrutura que o cliente já tem, não vai ter grande impacto na infraestrutura e posso ir para a licença RTS. Okay? E, portanto, logo na minha cabeça estava a desenhar já um cenário bastante interessante. Depois, os acessos são todos locais. Portanto, mesmo em algumas localizações, poucas, o cliente tinha, eu já tinha ligações à sede com bastante performance, é como se fosse LAN, eram VPNs de elevada performance com boas larguras de banda e boas latências e, portanto, não era necessário investir na rede. Como havia falta de pessoal, na altura em que nós fizemos este estudo, estavam a pensar contratar 2 pessoas adicionais. Okay? Como não havia certezas, e não há certeza, e nós não quisemos assumir a certeza de que, indo para a virtualização, ok, já não precisa de mais 2 pessoas, não fomos assumir isso, mas contabilizámos também isso. Ou seja, e vocês vão ver mais à frente, nós contabilizámos um cenário em que, sim senhores, chegamos à conclusão que não precisamos de contratar mais pessoas, e medimos, e chegamos à conclusão, ok, temos que contratar 2 pessoas na mesma, e será que eu ainda assim consigo reduzir custos, ok? Portanto, isto aqui está apenas para vocês, como dica, que às vezes os clientes estão em processos de aquisição, ou de software, ou de hardware, ou de pessoas, ou de alterações, e que eventualmente nós podemos ir buscar, ou evitar, ou minimizar esses investimentos para justificar o investimento neste tipo de plataformas. Depois, outra questão que entrou também para consideração é que eles, em média, têm a ideia, obviamente que isto oscila, mas, em média, renovar cerca de 20% dos PCs. Okay? Portanto, isto a 5 anos é renovar o parque inteiro. E, portanto, e foi por aqui que nós fizemos, ok, vamos fazer um estudo de aquisição, não vamos entrar com ROIs, não vamos entrar com TCOs, não vamos entrar com
enfim, custos indiretos, produtividade, eletricidade, etc. Vamos entrar com custos mensuráveis de aquisição entre um cenário e o outro. E estes são os números a que nós chegamos. Okay? Portanto, a 5 anos, os custos diretos... Perdão, temos só um segundo. Está a ficar aqui a garganta seca. Portanto, para os custos diretos a 5 anos, e aqui os custos diretos estão a cingir exclusivamente a custo de aquisição, conseguimos ter uma poupança real, mensurável, de 19%. Okay? 19%. Com o staff, portanto, ao evitar adquirir 2 pessoas, então torna-se demasiado óbvio a poupança neste cenário. Qual era o custo do paciente tradicional para este cliente? Isto foi valores que ele me deu. Okay? Portanto, e para ter uma ideia, nós tivemos uma reunião não só com o diretor da IT, mas com o responsável financeiro. Portanto, isto é tudo dados oficiais dos últimos PCs que eles tinham comprado. E estes PCs não incluem monitor, desktop e rato. Desculpem, monitor, rato e teclado. Assim aqui. Ok? E, portanto, o que é que isto significa? Que eu, versus este custo de aquisição, consegui que o meu desktop virtual ficasse bem abaixo do custo deles, nos tais 19%. Ok? 580 euros para um desktop virtual ainda é um pouco alto. Okay? E nós vamos ver porque é que este valor ainda está alto. Mas como a meta era esta, nós sentimos confortáveis com este valor. Nós ITway, o parceiro e o cliente. Okay? Vemos que os números começam a ficar mais interessantes. Se nós separarmos entre o custo do desktop no ano 1, portanto este é o ano do investimento, e o ano em que as coisas já estão ongoing. Estes são os custos normais, digamos assim. Este é o custo de transformação. Portanto, o primeiro ano vai pagar a transformação entre a TI tradicional para a TI virtual. E aqui temos então um número ainda mais interessante. Como é que nós fizemos estes cálculos? Primeiro, temos aqui alguns requisitos que vocês podem ver do lado esquerdo. Foi assumido que no primeiro ano não havia aquisição de Team Clients, ou seja, eu vou pegar em PCs, pegar naqueles 20% de PCs que quer renovar e tentar otimizá-los e transformá-los em Team Clients, e obviamente já tinha ainda alguns PCs relativamente recentes que davam perfeitamente para transformar em Team Clients, portanto, assumiu-se isso, no primeiro ano não há investimento em Team Clients. Assumiu-se também que não havia software assurance, portanto, havia um dos interesses do cliente era cortar, entre aspas, o embrião com a Microsoft. Estes 2 pontos, apesar deste poder parecer positivo, acaba por ser negativo, porque eu estou a assumir, o que eu assumi nas contas foi que em todos os anos, a partir do segundo ano, eu iria comprar 20% de Team Clients. Eu estou a assumir que não vou conseguir aproveitar mais do que 20% dos PCs. Não sei se me estou a fazer entender, ok? Como eu estou a assumir que só no primeiro ano é que eu vou reaproveitar PCs, estou implicitamente a dizer que nos anos seguintes não vou reaproveitar PCs. E, portanto, estou a pôr aqui um custo, em teoria, maior, porque certamente que ainda dá para aproveitar mais PCs do que 20% dos PCs. Okay? Outra coisa que é claramente negativa é o cliente não ter Sufficient Advantage. Portanto, as licenças VDA vão sair mais caras. Okay? Porque tem que as pagar, obviamente. Não foram considerados custos indiretos nem custos de propriedade. Ou seja, quanto é que me custa reparar a máquina? Quanto é que me custa uma máquina estar parada? Quanto é que me custa a eletricidade da máquina física versus virtual? Impacto de produtividade, business continuity, todos esses fatores foram ignorados por estes cálculos, ok? Por 2 razões. Primeiro, porque não são facilmente mensuráveis e segundo, porque assumiu-se que iriam haver ganhos nesse aspecto. Não são mensuráveis, mas assumiu-se, sim senhor, eu vou conseguir poupar, imaginem, 20% e eu vou-lhe pôr uma margem de 5% a mais porque sei que vou ter implicitamente 5% de ganhos, ok? Poderia eventualmente ser preciso usar alguns dados mais concretos, mas neste caso satisfez tanto o diretor da IT como o responsável financeiro. Okay? Assumiu-se também que não seriam necessárias alterações à infraestrutura e, como já tinha dito, não inclui nem rato, nem teclado, nem monitor. Okay? E quando digo alterações à infraestrutura de rede, obviamente vamos ter que comprar servidores e etc. Mas aquilo que a gente já tem, são racks, switches, storage, o que eu quero dizer é switch, storage, SAN, okay? Teria que acrescentar ao que já existe, não teria que fazer alterações significativas. Okay? E o que é que isto significa? Significa que eu tinha este objetivo. No custo de aquisição de PCs,
fazendo contas simples, como costumamos dizer, contas à mercearia, multiplicar isto por isto dá isto. Portanto, isto é um investimento que ele teria que fazer a 5 anos, seguindo aquele ritmo de 20% ao ano. Okay? E isto é o custo que ia ter ao ano. Depois, balizamos o custo de virtualização. Todos estes valores que estão aqui são valores para o cliente. Okay? Isto já está calculado com o desconto para Estado, com o cliente era do Estado, com o desconto para quantidade e tendo em conta a realidade. Todos estes preços foi o cliente que me deu. Portanto, houve um pedido de cotação para licenciamento de Microsoft, licenciamento de Citrix, servidores, storage, serviço e etc. E quando nós respondemos a essa cotação, ou melhor, quando responderam ao cliente essa cotação, o cliente fez forward para nós. Okay? Porque há sempre aquela ideia implícita que há aqui assim, algum truque de números. Não, isto é números, cotações oficiais, PVP, sem grandes invenções. Okay? Este valor, como veem, é o mais alto de todo o projeto. E porquê é que é mais alto? Porque o cliente não tem SA. E o custo para o cliente de um VDA ou de um RDS Cal era sensivelmente o mesmo. Qual é a diferença neste cálculo aqui no custo de licenciamento? Enquanto Citrix é multiplicar isto por 290, já está. No custo de Microsoft eu tenho que separar o custo dos VDAs e o custo dos RDS. E multiplicar pelo número de anos. Como eu só tinha 10% de VDAs, não teve muito impacto. Teve um impacto de cerca de 10, 15 capas. Okay? Portanto, não justificava por 10, 15 capas, por exemplo, o cliente subscrever uma SA. Okay? E nós com esta medição, digamos assim, com este cálculo, conseguimos chegar rapidamente a essa conclusão. Depois medimos a quantidade de servidores para os recursos que cada utilizador precisava. Okay? Idem para o storage e depois fizemos o gerenciamento dos serviços de instalação. Okay? Pusemos à parte entre serviço de instalação e suporte. Este suporte é para os 5 anos. Okay? E, portanto, aqui o suporte obviamente tem um peso relevante, desculpem, porque, como vos disse, os ovos estão todos no mesmo cesto e, portanto, é preciso proteger bem o cesto onde eu estou a colocar todos os meus utilizadores. Okay? Depois colocámos também Team Clients, também foi conta mercearia, multiplicámos os Team Clients por 390 e deu o total disto. Portanto, este total fica bem abaixo disto. Como vos disse, é útil também perceber no primeiro ano os custos que vamos ter, por duas razões. Primeiro, porque há esta diferença entre o custo de transformação e depois o custo quando as coisas já estão ongoing, e também para perceber se no ano em que nós estávamos a fazer o cálculo havia budget para investir. Ou se começávamos imediatamente, ou só começávamos no ano seguinte. E pronto, e fizemos os mesmos cálculos. Aqui, mais uma vez, não está os Team Clients, ok, neste custo, assumiu-se que não havia esse Team Client, e deu este total. Okay? Reparem que aqui no Storage também foi assumido que o Storage tínhamos planeado durante 5 anos e é o Storage que íamos comprar no ano 1. Para quê? Para não haver mais custos de instalação, ficar tudo preparado. E também para simplificar as contas. Porque obviamente que eu não ia comprar tudo no primeiro ano, ok? Mas assumiu-se isto para efeitos de cálculo e para dar números mais, digamos, à prova de bala. Okay? Depois, nós não incluímos nenhum custo de staff, ok? E estes foram os números que ele nos deu. E aqui neste custo não está obviamente só o salário, está, enfim, seguros, enfim, custos com pessoal, ok? Portanto, todo o total deu este valor, isto, mais uma vez, também é 5 anos, e o custo potencial de staff no ano, desculpa, isto é por ano, custo anual de staff, ok? E, portanto, foi com base neste custo que nós chegámos a este cálculo, que estava aqui, neste slide. Resumindo, só com custo de aquisição, com um caso concreto em Portugal, num ambiente bastante standard, ok? Portanto, não há aqui nada de extraordinário neste cliente, tinha uma dimensão normal para a nossa realidade, onde também tinha uma dimensão de utilizadores, só precisando de aplicações também standard, e tudo o resto também relativamente standard, conseguiu-se demonstrar com alguma facilidade que se poupava, chegava-se aos números bastante interessantes de poupança de custos de aquisição, repito, ok? Se nós começarmos a pôr todos os outros custos, energia, gestão, produtividade, etc., então imaginem os números que nós não poderíamos ter aqui, ok? Mas mais uma vez, como é difícil medir, nós focamos essencialmente aqui e depois, se o cliente quiser, avançamos para os custos indiretos, ok? Em jeito de resumo, nós estivemos a falar aqui com as tecnologias Citrix, que permitem esta flexibilidade de adaptação da tecnologia
à realidade das organizações, é possível aumentar a eficiência dos serviços que nós oferecemos aos utilizadores, simultaneamente reduzindo os custos. Okay? E mais uma vez, a mensagem que eu quero passar é que o grande fundamento de a Citrix poder dizer que poupa dinheiro aos clientes é pela utilização de aplicações. É por aí. Um cliente que queira 100% de VDI, não só há uma probabilidade muito grande de estar errado, ou de mal aconselhado, ou não tem como focos a poupança de custos. Pode ter outro tipo de objetivos, obviamente. Okay? Mas aqui, como estamos a focar nos custos, é nisto que estamos a falar. Por fim, antes de irmos à parte de questões, vocês têm aí neste software uma caixinha onde podem colocar as vossas questões, que eu, assim que terminar aqui o webinar, falta pouco, vou ler as questões e vou responder. Podem pôr as questões ou nessa caixinha, ou então eu depois, vocês têm o microfone desligado, eu posso ligar e podem fazer a pergunta diretamente, falamos por voz, ok? Para terminar, como estava a dizer, queria-vos deixar aqui 2 links. Estes links depois o Marco Correia, que é a nossa pessoa do marketing, vai-vos enviar isto tudo direitinho, para vocês acederem facilmente a estes links, mas queria-vos mostrar 2 que podem ser muito importantes. Okay? O primeiro é cálculo do ROI oficial da Citrix. Dê-me só um segundinho que eu vos vou mostrar. Vou a janela para aqui. Ok. Deixem-me só desligar aqui aquela bolinha vermelha que não me deixa mexer. Ok. E, portanto, no primeiro link, isto é a ferramenta oficial do ROI da Citrix. Okay? Isto é uma ferramenta extremamente pesada que, na minha opinião, eu só recomendo depois de se calcular os custos de aquisição. Okay? Os custos de aquisição são mais fáceis de calcular. Comecem por aí, porque isto é uma ferramenta extremamente complexa. Ao mesmo tempo que é complexa, tem um interface relativamente simples para aquilo que faz. Ou seja, apesar de ter muitos campos, e vocês já vos vou aqui mostrar mais features, ele tem um sistema de ajuda para todos os campos. Portanto, se eu não souber muito bem o que é que estou aqui a fazer, posso vir aqui e ver. Depois existem aqui links de help, ok, que vos ajuda a explicar N conceitos, que eu próprio não sou da área financeira e tenho aqui muitos conceitos financeiros. E se eu quero perceber como é que os cálculos vão ser feitos, tenho aqui algumas ferramentas que me ajudam, ok? Depois eu preencher o questionário, eu vou aqui preencher, vocês devem estar a ver isto, muito pequeno. Deixem-me ver se eu consigo maximizar aqui isto, ok? E portanto, eu tenho aqui um formulário para preencher, e eu vou pôr aqui teste. Vou escolher a indústria, uma coisa qualquer. Vou escolher a localização, pode ser Europe. Número de desktops que a minha organização tem, vou pôr 500. Ou 5.000, ainda bem, 500. Número de PCs a ser considerados para a virtualização, 500. Qual é a versão do Citrix que estamos a considerar? Escolhemos. Aqui não está atualizada para a API Edition. E o resto não é necessário preencher. Okay? Depois faço Next. Tem aqui um wizardzinho. Ok, o que me falta preencher? Será que tem que preencher isto? Ok. Vou pôr 300 aqui. Vou aparecer applications. Ok. Ver se assim já me deixa avançar. Ainda não. Okay. Vou pôr aqui qualquer coisa. Ok. Ok. Eu não tinha que fazer isso. Não. Name of the company is not specified. Isso aqui vamos. Company. Ok. Não está a querer deixar. De qualquer das formas, pronto. Vocês preenchem isto aqui. Depois, na tabela a seguir, dê-me só um segundinho que eu não consigo ler esta mensagem. Vou passar isto para a minha janela para ver porque é que não está a deixar passar. Está a dizer que não preenchi os dados que já preenchi. Ok. Um segundo.
Enquanto isso, vou mostrar outro. Okay? Já voltamos àquele. Existe outra ferramenta que não é só para cálculo do ROI, mas é também para calcular custos. Okay? Todas aquelas dúvidas técnicas e questões técnicas, e será que preciso de implementar este tipo de tecnologia, será que este storage serve, será que posso usar este device, etc, etc. Este site ajuda-vos a passar todos os passos, ok? E mais uma vez, eu pego estes formulários. E guia-vos através do Wizard pelas várias opções do produto, ok? E-mail, vamos ver se ele me deixa passar. Não, tenho que preencher isto, ok? Ok, product edition pode ser enterprise, product implementation, mock cenário e vamos pôr daqui até aí. Aqui. Get started. Este é um documento muito, um wizard aliás, muito completo, ok? E que tem estas 5 etapas. Isto permite-vos planear com detalhe, desde o momento em que estão a pensar em virtualizar até à própria virtualização. E aqui, vamos começar pelo acesso. Vou só vos dar algumas informações. Vocês veem que tem muitas opções para preencher aqui. Okay? O que é preciso fazer e o que não é preciso fazer. Dentro do Access Your Environment, temos aqui mais opções dentro de opções, com ajuda, com links para informações sobre o tópico que está aqui em discussão, informações ECPED, vocês, como veem, isto é extremamente extenso. Okay? Nós recomendamos isto quando ou existe pouco know-how ou o ambiente é extremamente complexo, porque isto obriga a passar a avaliar todas as questões e muitas delas numa primeira fase podem não ser lembradas e isto obriga, entre aspas, a passar por todas essas fases e, portanto, garante que nós não vamos ter surpresas no futuro, ok? E, portanto, preenchendo isto tudo e chegando ao último, temos um resultado, o tipo de licenças que precisamos, o tipo de passos que temos que fazer, se temos que comprar hardware, etc, 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 ok? Isto é a ferramenta mais completa da Citrix para fazer isto, ok? Em relação a esta aqui, deixa-me ver se eu consigo fazer um Open New. Ok, a animação expirou. Só um segundinho, eu vou entrar outra vez aqui. Para vocês terem acesso a esta plataforma, falem com o vosso parceiro Citrix ou falem connosco. E nós, e tem que ser a Citrix diretamente a dar acesso, mas nós podemos fazer de intermediários para vos pedir acesso a esta calculadora. Vou só entrar aqui dentro. Vou abrir um teste que já tenha preenchido. Pode ser este. Okay. Pronto, está aqui esta empresa, já preenchi os dados, etc, etc. Depois faço Next e vai-me dar o resultado. Pronto. Eu que a minha empresa dá-me, Next, 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 dá-me isto. Obviamente que a pergunta a seguir é, mas como é que vocês chegam a este valor? Vou poupar 2 milhões de euros em 3 anos? Tenho muitas dúvidas. Ok? Vocês e eu. Aqui, vocês veem em cada componente de uma organização, mais particularmente da TI, os valores que isso dá. E vocês podem fazer drill down. Portanto, eu posso clicar aqui e dentro disto posso perceber o que é que ele está a calcular dentro disto, ok? E que valores é que ele está a usar. Eu, obviamente, posso não concordar com isto e, portanto, chego aqui e personalizo para vocês terem uma ideia. Isto é extremamente complexo, ok? Extremamente complexo. Portanto, só sugiro esta abordagem depois de passarem a anterior dos custos de aquisição, ok? Senão isto torna-se esmagador a entrar por aqui. Okay? Mas o objetivo de vos mostrar isto é que há ferramentas que vos podem ajudar se necessário. Okay? E pronto, com isto acabei a minha apresentação e agora estou ao vosso dispor para vocês fazerem as perguntas que entenderem. Vou abrir agora aqui
a zona de chat, de questions, desculpem, e ver se fizer algumas perguntas. Ok? Quem quiser fazer perguntas, tem duas opções. Ou clica na mãozinha que está aí no vosso interface e eu dou-vos, eu desbloqueio o vosso microfone, ou então escrevem na caixinha de texto diz question. Alguma questão? Até agora ninguém fez nenhuma questão. Vou encarar isso como bom sinal, quer dizer que estão todos esclarecidos com aquilo que foi falado aqui. Ok, vou guardar mais um pouco. Ninguém? Ok. Pronto, ficam os meus contactos. Não havendo questões, vocês sabem como contactar, a mim ou ao Marco, e nós fazemos chegar as informações que pretenderem, ok? Espero que tenham gostado do webinar, que tenha sido útil para vocês. Este é um tópico muito complexo e que muitas vezes, dependendo da percepção do cliente ou do parceiro, pode influenciar ou não uma aquisição. E, portanto, aquilo que vocês precisarem da nossa parte para vos ajudar, podem contar connosco. A equipe está cá para vos ajudar a vender e os clientes ficarem satisfeitos com aquilo que compram. Okay? Sendo assim, não havendo mais nenhuma questão, agradeço a todos a vossa presença e estarem aqui connosco até ao fim, fiéis até ao fim. Estou aqui a ver as estatísticas e as pessoas estão todas aqui. Atenção, parece que há uma pergunta. Dê-me só um segundinho para ler. Ok. A pergunta é: qual é a diferença entre o Xen-App e Xen-Desktop, visto que também posso apenas publicar aplicações? A nível de licenciamento Citrix, eu vou voltar agora atrás para mostrar a parte do licenciamento. A nível de licenciamento Citrix, ok? Se eu só quero virtualizar aplicações, só tenho que me preocupar com esta licença, com a licença App Edition. Não sei se vocês estão a ver o cursor do meu rato, temos só um segundinho. Portanto, quem quer virtualizar só aplicações, tem esta licença. A questão é que um cliente, na maior parte das vezes, há sempre algum grupo de utilizadores que precisa de uma outra forma qualquer de virtualização. E então o VDI acaba por ser um mal necessário algures. Okay? Como neste caso que eu acabei de vos dizer, em que 90% dos users só precisam de aplicações 7, mas depois há os outros 10% que precisam também de um desktop completo. E portanto, eu posso jogar isto de duas formas. Ou compro 100% de licenças de Enterprise, ou compro 90% da App Edition e 10% de Enterprise Edition. Okay? Isto depois posso jogar com isto. Normalmente não justifica, porquê? Porque quem tem desktops, desculpa, a diferença de preço entre Enterprise Edition e App Edition é muito baixa. Estamos a falar cerca, se não me engano, assim de cabeça, 20 euros. 10, 20 euros, algo assim do género, diferença. E normalmente os benefícios de ter várias formas de virtualização numa só licença são tantos que, enfim, pode ou não ser aconselhável isto. Ok? Respondi à pergunta? Espero que sim. Mais alguma questão? Podem carregar na mãozinha ou no quadro de questões que está aí no fundo. Ok. Não havendo mais questões, resta-nos agradecer. Oi? Adérito. Ok, Adérito, vou desbloquear o microfone. Alô, Adérito, estás-me a ouvir? Estou. Alô, Adérito. Estou. Estou. Estás-me a ouvir? Estou. E tu também? Sim, sim. Diz-me. Pronto. A minha questão, e continuo a ter alguma dificuldade em perceber, tem a ver com isto. A questão foi o que eu coloquei. Tem a ver com o seguinte, que existe o produto Xen-App, Sim. e existe, do que eu percebi, o Xen-Desktop, do que eu entendo, com a capacidade também para virtualizar aplicações. Ok. A minha pergunta é, quando é que nós devemos usar o Xen-App puro e duro, que é só para publicar aplicações, e quando é que se deve usar, ou qual é o melhor caminho para propor ao cliente que ele deve usar um Xen-Desktop com a capacidade de virtualização de aplicações. Isto porquê? Porque usando o VDI Edition, eu estou praticamente a dar-lhe um desktop virtual para o cliente trabalhar com todas as funcionalidades como se estivesse a trabalhar localmente. Exato. Okay? A minha grande dificuldade é perceber em que altura é que eu devo dizer que só deve colocar um Xen-App
excluindo o Xen Desktop, ou quando é que ele deve usar o Xen Desktop com a capacidade de virtualizar aplicações e esquecer o XenApp puro e duro. Esta é a minha dificuldade em conseguir, porque parece que os produtos são todos iguais. Pois. Primeiro... Quando eu comparo... Diz, Adério, desculpa, diz. Quando eu comparo um Xen Desktop Enterprise Edition, ok, com um XenApp sem ser Xen Desktop, na realidade eu penso que posso fazer exatamente a mesma coisa, porque tanto o XenApp como o Xen Desktop Enterprise conseguem virtualizar aplicações. Bom, primeiro, para ajudar as correto o meu raciocínio? Sim, mas o problema de haver estas confusões, não é só tu, ok? Muita gente também veio com essa dúvida. Uma coisa é o produto e outra coisa é a licença. Porquê é que isto é importante distinguir? Porque o produto XenApp e o produto Xen Desktop estão escondidos aqui no meio destas licenças. Okay? Mapeando a licença ao produto. A licença VDI Edition tem o produto Xen Desktop. Ponto. Ok? A licença App Edition, portanto, a licença chama-se Xen Desktop App Edition, só tem o XenApp. Ok? Portanto, a licença só te deixa usar o produto XenApp. Obviamente há outras coisas aqui nuances, ok? Estou só a simplificar, porque são estes dois produtos normalmente que lançam as confusões. A licença Enterprise Edition tem o produto XenApp, tem o produto Xen Desktop e tem o produto Xen Client. São normalmente os três então o raciocínio terá que ser este. Pronto, e agora a partir daí eu tiro a minha dúvida, que é, para todos os efeitos não existe o produto XenApp. Para todos os efeitos... Portanto, estamos em outubro de 2013, neste momento o produto XenApp não existe. Pronto, ok. Então eu já não tenho mais dúvidas. Okay. Eu já não tenho mais dúvidas, mas está esclarecido. Porque isto cria uma confusão muito grande. Muito. Muito mesmo. Eu não tenho problemas em dizê-lo, mas cria uma confusão muito grande. Porque eu nunca sei se é XenApp, ou se é o VDI Xen Desktop, ou se é porque... Assim é mais fácil. Então a gente sabe que o produto Xen Desktop inclui ou o VDI, ou o VDI mais aplicação, ou o Enterprise mais o conjunto de funcionalidades, ou mais o plugin com o conjunto de funcionalidades. Assim é mais fácil do que saber as coisas. Ok, pronto, a minha dúvida está tirada. Obrigado. Ok, obrigado, Derek, pela pergunta. Já agora, como esta é uma dúvida muito comum, quero-vos mostrar aqui um sítio, dê-me só um segundinho, para eu mudar aqui para o rato. Existe um link que vos mostra o Xen Desktop Features and Entitlements. O Xen Desktop 7 veio acabar com o nome apenas de XenApp. O produto XenApp continua a existir aqui mascarado com outro nome, ok? Mas esta funcionalidade continua a existir aqui, ok? E como é que nós conseguimos distinguir? Pronto. A Citrix fez aqui uma tabela entre Xen Desktop Editions e XenApp Editions, porque as pessoas que estão à procura de XenApp são reencaminhadas para o Xen Desktop e depois ficam perdidas e têm as dúvidas como o Derek teve, ok? E que muita gente tem. Então, espera aí, eu quero comprar XenApp porque não está aqui para ser Xen Desktop. Então, se eu comprar Xen Desktop Enterprise, onde é que está o XenApp? Este tipo de questões é muito comum e aqui, pelo menos, dá para esclarecer um pouco o que é que estamos a falar, ok? E vocês, se acederem este link, o Marco depois vai-vos enviar, vocês não conseguem ver, o Marco depois envia-vos este link, vocês têm uma ideia de tudo que as licenças incluem, ok? Como veem, isto é bastante extenso. Se tiverem dúvidas, clicam aqui e ele explica. Okay? Em jeito de resumo, as licenças da Citrix, deixem-me minimizar esta janela. As licenças da Citrix são isso mesmo, licenças. Apesar de algumas licenças terem o nome do produto, o que está aqui implícito é que cada licença destas permite acesso a vários produtos, não só a um produto. Okay? E pronto, isto lança algumas confusões. Mais questões? Alguém tem mais alguma questão que queira colocar? Não? Ok. Pronto, se não há mais nenhuma questão, qualquer das formas, se lembrarem de questões mais tarde, depois vocês ficam com os nossos contactos, que o Marco vai-vos enviar a seguir este webinar, toda a informação que vocês precisam. E espero falar convosco em breve, no próximo webinar. Não sei qual é a data, mas o Marco sabe. E o Marco vai-vos enviar essa informação toda, ok? Portanto, resta-vos agradecer. Obrigado por terem estado aqui até ao fim a discutir estas questões. Espero que tenha sido útil, que tenham gostado. E até o próximo webinar.